Então vamos lá, alunos, vamos falar sobre globalização. Globalização, nós temos que deixar claro aí, que o professor Melin Adas e o professor Sérgio Adas apontam que a globalização tiveram 4 fases. E eu acabei, nas minhas pesquisas, identificando nessas 4 fases também, todas dentro do sistema capitalismo, capitalista, e nós temos na primeira fase o capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial, depois o capitalismo financeiro, o capitalismo informacional. Também passamos por 4 doutrinas, as 4 doutrinas do mercantilismo, o liberalismo econômico, o keynesianismos e também a última, que é o neoliberalismo. Também momentos que marcam, nós podemos dizer que é a manufatura, depois ela evolui para a maquinofatura, ou seja, a primeira revolução industrial. Há uma evolução nos transportes, na comunicação, na tecnologia, enfim, chegamos na terceira revolução industrial, na robótica, nanotecnologia e tudo mais. Mas primeiramente eu quero que vocês saibam o que é capitalismo. Achei um vídeo super legal no site Politize e eu vou colocar para vocês agora. Vamos lá. O que é capitalismo? Que todos nós vivemos em um sistema capitalista não é novidade para ninguém. The structure of American capitalism. There are 3 great pillars. The first and foremost of these is... Mas o que isso quer dizer? Porque a forma em que nos organizamos enquanto sociedade é chamada capitalista. Por definição, o capitalismo é um tipo de sistema econômico que orienta a produção, consumo e organização mundial de grande parte do mundo há um bom tempo. Esse sistema é baseado no lucro e na acumulação de riquezas como objetivo central, tendo a propriedade privada dos meios de produção como caminho para isso, sejam eles máquinas, terras ou instalações industriais. São esses meios de produção que geram renda por meio da exploração de 3 elementos básicos: o capital, ou seja, o investimento para os meios de produção, os recursos naturais, isso quer dizer, as fontes de produção de matéria-primas, e, claro, a força de trabalho. Todos esses recursos têm um custo e uma receita a serem distribuídas entre as 2 classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia se constitui como uma classe composta por donos de terras e capitalistas. Os capitalistas são os proprietários dos meios de produção, aqueles que controlam e administram todos esses custos e recursos, pagando salários, aluguéis e fazendo investimentos, recebendo, no final, o lucro por toda a atividade. O que define a atividade como capitalista é sua organização centrada nesses 3 elementos conectados pela relação de classe entre capitalistas e operários. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Assim, as empresas vendem seus produtos conforme a chamada lei da oferta e da demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. A impressão que fica é que todas as coisas são e sempre foram dessa forma, mas não é bem assim. Para descomplicar bem direitinho essa situação, a gente precisa voltar para o século XV e pensar no sistema econômico vigente durante a Idade Média. O feudalismo era o sistema de organização econômica, política e social vigente na Europa Ocidental, baseado nos chamados estamentos sociais. Os estamentos eram classes estáticas, onde sua condição de nascença definia seu papel social. O sistema se sustentava por um regime de terras comunais, ou seja, uma área produtiva de uso coletivo e controlado por um senhor feudal, sem lucro e sem trabalho assalariado, o oposto da propriedade privada. Quando esse sistema começou a se enfraquecer, o sistema capitalista começou a tomar corpo e forma, na medida em que a classe burguesa ganhava poder político e social. Mas, afinal de contas, o capitalismo é bom ou ruim? Existe uma opção melhor ao capitalismo? Bem, essas perguntas não são simples de responder, pois todos os modos de produção, sejam eles feudal, capitalista, comunista, socialista, têm suas vantagens e desvantagens. Mas para esclarecer, a gente vai trazer algumas vantagens e desvantagens do capitalismo.
Começando pelas vantagens, a primeira delas é que os preços são mais baixos, uma vez que a competição reduz o valor dos bens de consumo por meio da concorrência. Outro ponto relevante é que as empresas são mais eficientes, já que a competição leva à busca não só de menores preços, mas um serviço de melhor qualidade e cada vez mais rápido. A terceira vantagem seria o surgimento de inovações, já que no capitalismo, os empreendedores buscam constantemente desenvolver novos produtos e serviços para satisfazer as mesmas necessidades de consumo e competição. Outra vantagem seria a possibilidade de escolha para os consumidores, já que a alta concorrência entre as empresas e a grande diversidade de produtos e serviços possibilita uma certa liberdade de escolha do que e onde comprar o produto desejado. Uma desvantagem, por outro lado, é a desigualdade social gerada pela obtenção do lucro e da acumulação de riquezas, que, segundo economistas, acaba por enriquecer uma pequena parcela da população e empobrecer as camadas mais baixas. As crises econômicas é um outro ponto de desvantagem do capitalismo, já que essas são causadas por uma dinâmica do próprio sistema que condiciona a economia a momentos de crescimento e recessão de maneira cíclica, onde, em alguns momentos, se produz e se vende muito a uma alta oferta de empregos, gerando um quadro de recessão e crise econômica. Outra desvantagem seria a concentração do poder econômico pela acumulação de capital, que cria um cenário em que algumas empresas podem se tornar tão poderosas economicamente que passam a controlar o mercado e a competição. Bem, essas são algumas vantagens e desvantagens, mas existem vários outros pontos e questões a se ponderar quando se pensa em sistema econômico. Assim, entender o sistema econômico que vivemos é parte fundamental para a compreensão da nossa realidade política, econômica e social. Muito bem, estamos aí agora, vamos mostrar a próxima fase do capitalismo. Deixa eu só passar aqui. Então vamos lá, a globalização é um fenômeno e, como todo fenômeno, ou seja, é um acontecimento observável, nós podemos dizer que são duas as causas da globalização, que é assim que os teóricos chamam. Primeiramente, o neoliberalismo. Eu coloquei uma aula aí no canal sobre neoliberalismo, ou vou postar ela para você também. E a terceira, revolução industrial. O legal é você saber, desde a fase falando da doutrina econômica, desde o mercantilismo, depois nós temos o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. Legal você assistir todas essas aulas, primeira, segunda e terceira revolução industrial, para você contextualizar tudo o que está acontecendo, certo? O legal é isso aí. Tá tudo aí no canal, se alguém quiser, é só pedir que eu posto para vocês também, tá bom? Então vamos lá. Para chegar nesse mundo globalizado aí, pessoal, nós temos que entender que a globalização ela tem alguns pilares. O primeiro pilar, né, eu vou falar para você que são 7 pilares. Então, o primeiro pilar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares. O primeiro pilar que eu chamo a atenção é o aumento do fluxo de mercadorias, de dinheiro, de pessoas, de capitais, né, na verdade. Então, pessoal, quando há esse aumento no fluxo de capital, as pessoas vêm para cá e vai para lá e tal, tudo isso é um pilar é bem a cara da globalização, ter esse aumento no fluxo e tal. Um segundo pilar também é a produção em todo o espaço mundial, ou seja, há uma divisão de tarefas, né? Vamos supor o carro ou o celular, ele é dividido, ele é construído em várias partes do mundo, né? A tela se constrói num lugar, a tela do celular, nós construímos o chip em outra, nós construímos a carcaça em outro lugar, assim, há uma divisão de tarefas pelo mundo inteiro. Então, nós podemos dizer que esses países que eram essencialmente agrícolas, né, começam a receber serviços, né, dos países centrais. Uma outra coisa que é cara da globalização são os organismos internacionais. Vou dar um exemplo aí para vocês. A ONU, a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, eu coloquei o logotipo deles, mas tem um monte. Tem o FMI, tem o Banco Mundial, e eles discutem sobre diversos assuntos, como política, meio ambiente, economia, são assuntos trabalhados, por exemplo, nesse pilar da globalização.
No próximo pilar, nós podemos falar também dos blocos econômicos. O NAFTA, o BRICS, o Mercosul, a APEC, a União Europeia, todos esses, pessoal, também fazem parte, né? Não se decide mais nada sozinho num país isolado ali e tal. Eles têm que decidir hoje tudo em conjunto, porque eles discutem vários problemas, várias coisas que acontecem. Então, pessoal, a globalização necessita disso, né? Senão não seria global, né? Não seria uma decisão global, uma coisa não depende da outra e tal. Nós estamos dependendo de todo mundo e todo mundo dependendo de nós. Lógico que uns dependem menos e outros dependem mais, mas blocos econômicos também fazem parte. Eu também tenho que falar da divisão internacional do trabalho, que é nesse sentido aí que nós temos como países centrais, por exemplo, os países que produzem tecnologia, né? Aquilo que nós tínhamos, aquela regionalização que nós tínhamos na Guerra Fria, né? Países de primeiro mundo, os países que produzem tecnologia, que produzem investimentos financeiros. Esses países são os responsáveis por criar tecnologia, mas o know-how, o conhecimento, a busca por inovações tecnológicas está tudo centrado aí. E eles acabam por venderem isso para outros países, viram mercadoria até para eles. Então, numa segunda visão, nós temos os países emergentes, né, que o Brasil também faz parte. Esses países fornecem mão de obra, esses países fornecem matéria-prima. E, por fim, nessa divisão internacional do trabalho, nós temos os países periféricos, que são aqueles que apenas produzem ou fornecem matéria-prima. Beleza? Também, no próximo pilar, nós temos que falar da massificação do consumo, né, da cultura, do consumo. Isso aí, pessoal, as empresas tentam impor o seu estilo de vida, né? Come McDonald's, beba Coca-Cola e assista pela TV Samsung. Tem um monte de empresas que acabam por, né, a Apple, não podemos esquecer, que acabam por tentar colocar o seu estilo de vida, né, colocar a sua cultura e tentar a impor isso para todo mundo. E o último pilar que eu posso colocar para vocês são as migrações, que elas não podem faltar, né? Migrações internas ou emigrações ou imigrações, né? No fluxo de pessoas, são fuga de cérebros. Nós temos muitas migrações que podem acontecer por diversos motivos, né? Com a evolução dos transportes, da comunicação, nós temos informação em tempo real. O mundo ficou pequeno, algo que acontece lá no Japão. Nós podemos ficar sabendo aqui agora uma coisa que aconteceu há 5 minutos, ou o que está acontecendo. Nós podemos ver isso tudo em tempo real. E tudo isso, pessoal, nada mais é que a própria globalização. Mas é uma cara muito bonita, é uma interdependência entre países, muito lindo. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O mundo inteiro está ligado. Todo mundo está ligado. Você acha que países como lá na África ou lá na Ásia, até aqui na América Latina, está todo mundo conectado? Está todo mundo ligado nisso aí? Com certeza não, né, pessoal? Então, será que a globalização é boa para todo mundo? Ou será que é simplesmente para impor consumos, né, essa massificação do consumo, para que as empresas transnacionais e as multinacionais possam tomar todo o mercado mundial e não sobrar nada para ninguém? Né? Então, são perguntas que nós temos que se colocar para pensar como estudantes. Beleza, pessoal? É o que eu tinha para falar para vocês sobre globalização. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Tchau!